Boa noite, pessoal. Uma grande alegria estar aqui na Chácara Fraternidade, falando para todos vocês no mês da mulher. Todos nós estamos aqui porque ansiamos por algo. Joana de Ângeles nos traz, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, que o homem é um animal gregário, um animal que vive em sociedade, e que nós nos nutrimos das vibrações uns dos outros. Nós nos nutrimos do amor que sentimos e emanamos uns para os outros. Isso é o que torna tão relevante a minha presença e a presença de todos vocês. Porque quando nós estamos aqui, nós não estamos apenas absorvendo conhecimento, nós estamos também adquirindo recursos que vão nos possibilitar uma ação mais assertiva diante dos desafios da vida. É fato que em algum momento da nossa vida nós já experimentamos desafios. Os experimentamos agora e iremos enfrentá-los no futuro. O coração, eu costumo dizer, é um solo fértil que produzirá aquilo que nele for semeado. Então, cuidemos de fazer uma boa semeadura para que não tenhamos que futuramente recolher as ervas daninhas da ignorância. Alguns temas são bem desafiantes. Eu considero particularmente falar de Deus, de Jesus, um grande desafio, porque para Deus a primeira pergunta do livro dos Espíritos é: podemos compreender a Deus? Não, falta-nos para tanto um sentido. Jesus, esse nome não sai da nossa boca, nós falamos a todo instante: Jesus isso, Jesus aquilo, me ajuda, Senhor Jesus. E a pergunta que eu compartilho com vocês é: quando nós pronunciamos o nome do nosso divino amigo, nós temos em nossa consciência a magnitude do ser que estamos evocando? Lembramos-nos, por acaso, que estamos nos dirigindo a um espírito crístico que presidiu a formação do nosso mundo? Um espírito que fez, enquanto entre nós, e segue trabalhando fatos incríveis. E ele disse aos apóstolos em certa ocasião: aquilo que atribuís a Deus, eu posso fazer. Aquilo que eu faço, vós podeis fazer também um dia. E Deus pode muito mais. E o terceiro tema que eu considero um grande desafio é falar sobre as mulheres. O que torna tão desafiante falar sobre as mulheres? A importância e a relevância do papel de vocês na obra do Pai. Vocês, aqui no plano material, são a base da criação. Eu costumo dizer que para ir daqui para lá é fácil. A gente vai por vários meios diferentes. Nossa desencarnação, ela pode acontecer por várias causas diferentes: doença, morte natural, acidentes, vários outros problemas. Agora, para recebermos uma oportunidade de recomeçar a nossa trajetória espiritual, há um único caminho, que é o ventre de uma mulher. E se fosse só isso, talvez pudéssemos até compreender com um pouco mais de simplicidade a importância do papel que vocês, mulheres,
tem na nossa vida, na vida de nós homens e também na vida de outras mulheres. O André Luiz, no livro, como que chama, gente? Aquele que eu falei lá do menino que reencarna? Não, é vida... depois eu lembro o nome dele. Ele conta o processo de reencarnação. E ele narra isso de uma forma que faz com que a reencarnação do Segismundo pareça o ensinamento do Infantil 1. Ele traz algumas informações que são muito interessantes. Ele fala que o ventre da mulher, especificamente o útero, o aparelho reprodutor, funciona como um poderoso ímã que conduz à miniaturização do perispírito do reencarnante, agindo e moldando de acordo com a forma do novo perispírito. E que enquanto faz isso, o organismo materno funciona como um poderoso filtro, eliminando os fluidos desnecessários e desarmonizados, permitindo que apenas fluidos saudáveis e pertinentes com o novo projeto reencarnatório daquele ser seja novamente absorvido na construção do novo perispírito. E que nesse processo de filtragem e eliminação desses fluidos estranhos ao próprio organismo materno, ao seu próprio perispírito, é a causa dos enjoos que a mulher sente durante a gestação. Então começa aí a dedicação de vocês, mulheres, à vida como nós a conhecemos aqui na Terra. Haverá momentos, nós temos em algumas obras do Chico Xavier, que a mulher será liberada desse processo de gestação biológico, e a vida um dia irá acontecer na Terra através da formação do corpo do reencarnante num útero artificial. Talvez para nós neste momento isso soe um tanto quanto inacreditável, e que tenha a impressão para nós de que o laço tão poderoso que une a mãe ao espírito reencarnante possa ser enfraquecido com isso. Entretanto, o Chico nos diz que o objetivo maior dessa evolução do processo de maternidade aqui na Terra se dará para liberação da mulher dos riscos de uma gestação, dos sacrifícios e dos desconfortos. As mulheres, sabemos nós, durante o período de gestação tem diversos riscos à saúde. No primeiro instante da vida, quando o bebê nasce, nós sabemos que vocês perdem de uma forma expressiva a autonomia de vocês. O próprio corpo já não lhes pertence mais. Existe um ser que no início da vida tem a impressão de que é um contigo, como era em teu ventre. Então, a mulher, nesse início de processo reencarnatório, ela representa a satisfação de todas as necessidades do ser reencarnante. E o próprio Clarencio, nessa obra, ele nos diz que na maternidade terrestre há ainda um quê de sagrado e de divino que não nos é lícito conhecer e compreender. E essa ligação que acontece entre a mãe e o reencarnante, não só a nível biológico durante a gestação, durante a transferência dos anticorpos, diversos outros alimentos, através do leite materno, através do processo ali da primeira infância, em que naturalmente a mulher transmite para os filhos parte do seu magnetismo, da sua essência, da sua natureza. Existem muitas outras coisas, segundo Clarencio, além disso, que nós ainda não podemos compreender. Isso talvez explique para nós, quando nós vamos ler algumas obras, mais avançadas, tipo Diálogo com a Sombra, e tantas outras obras que falam sobre o trabalho de doutrinação dos espíritos,
né? Quando eles dizem, narram durante o processo de doutrinação que o espírito às vezes está ali endurecido. O dialogador, o doutrinador, como era dito antigamente, aquele médium que está ali conduzindo o trabalho de amparo àquele irmão, ele tenta, fala, faz, busca recurso aqui, busca recurso ali, e às vezes o espírito está irredutível. Até que de repente chega a mãe. Quando chega a mãe, com grande frequência das vezes, para não dizer todas, porque eu não sei de todas, aquele irmão cai em si. Tamanho é o vínculo que existe entre a mulher e os seus filhos. Então, isso torna tão complexo falar da mulher. Eu, como homem nessa encarnação, eu não posso dizer que eu sei o que vocês sentem, que eu sei o que vocês pensam. Eu não sou mulher nessa vida. O máximo que eu posso fazer é ser sensível àquilo que vocês narram. Ser sensível às histórias que nós conhecemos através dos livros e que chegam ao nosso conhecimento através das pessoas que nos rodeiam. E só isso já faz com que todas vocês mereçam meu profundo respeito. Cada um de nós deve a uma ou mais mulheres uma dívida impagável de gratidão. Como eu disse, se não fossem vocês, nós não teríamos a oportunidade de estarmos aqui. Então, muito obrigado. E por mais que nós homens tentemos honrá-las, eu sinto muito, mas não chegamos nem perto daquilo que vocês merecem. Sabe por quê? Porque foi Deus que pediu esse compromisso de vocês. É Ele que atribuiu a vocês essa missão tão importante. Então, está muito além da capacidade de qualquer homem que pise sobre a terra retribuir na proporção devida aquilo que vocês fazem. Nós não vamos ter condição disso, talvez aqui na terra. Então, o máximo que nós podemos fazer é admirá-las, respeitá-las e honrá-las. E nos esforçar ao máximo para retribuir tudo aquilo que nós conseguimos perceber do sacrifício e da abnegação de vocês para com todos que rodeiam. A mulher, atualmente, conquista, como nós tivemos na leitura do Livro dos Espíritos, uma liberdade, autonomia, independência, algo muito merecido, e que nos leva a uma reflexão muito importante. O que será que faz e fez ao longo da história com que os homens tratem as mulheres da forma como muitas vezes vocês são tratados? Eu estive pensando sobre isso. Será que é a subordinação que nós temos a vocês? Jesus, uma vez estava conversando com Pedro, porque o Pedro ele era muito cuidadoso com Jesus. E ele fala para Jesus: Senhor, estou preocupado. Nas suas pregações sempre tem muitas mulheres de má fama, sabe assim, aquelas que não são muito bem vistas. E aí assim, Senhor Jesus, eu tenho preocupação com o Senhor, né? O que é que eles vão dizer do Senhor ficar sempre na companhia dessas moças de uma reputação duvidosa? Aí Jesus começa a explicar para ele, fala assim: Pedro, a lei sagrada manda pedrejar as adúlteras, mas ela também manda amar o próximo como a si mesmo. Cada um age dentro da lei segundo o seu próprio caráter. Entretanto, raramente encontrarás uma mulher que fez perder-se a si mesma. Com frequência, a perdição da mulher passa pelo domínio e os maus tratos do homem.
seja através do domínio da força ou da autoridade que a suprime. E aí ele começa a falar um pouco sobre o papel da mulher, sobre a importância daquilo que ela tem para nós. E quando nós olhamos para a própria história de Jesus, a forma como ele viveu a sua missão, ele tratou a mulher de uma forma muito clara, desde o início. Ele sempre, nas suas pregações, nas suas atividades, ele tratou a mulher com forma de respeito, de igualdade de direitos, o que, frente aos costumes da época e da sociedade onde Jesus estava, porque Jesus estava entre o povo, nasceu no povo hebreu. As mulheres lá tinham muito menos direitos do que tem hoje. Então o homem ele tinha direito de vida e de morte sobre a mulher. E ninguém tinha nada com isso. E essa realidade, infelizmente, permaneceu por muitos séculos. E em algumas aldeias mais distantes, onde o povo, a raça que habita ali ainda é primitiva, essas mulheres ainda passam por diversos tipos de maltratos. E aí Jesus segue explicando para Pedro que a mulher tem um papel muito importante na obra de Deus. E quando ele termina de explicar um trecho, Pedro olha para ele e fala assim: Jesus, mas do jeito que o senhor está falando, eu estou tendo a impressão de que a mulher é superior ao homem. Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, por ter evoluído mais no princípio dos sentimentos e da sensibilidade, é natural que a mulher esteja mais próxima de Deus. Pedro ficou satisfeito com aquela explicação. A partir daí, ele conseguiu tratar um pouco melhor as mulheres da época. Porque mesmo os discípulos, talvez nós tenhamos hoje a percepção de que os discípulos eram espíritos quase perfeitos. Basta a gente olhar a história de cada um deles, como cada um agiu, e nós teremos uma ideia de que o trabalho de Jesus foi incessante e que os próprios discípulos com frequência não compreendiam aquilo que ele veio fazer. E falando de Jesus e falando de mulher, quem vocês acham que é a primeira mulher que nós devemos falar hoje? Porque nós vamos falar de algumas mulheres hoje, né? Olha lá, ó, notáveis mulheres do Espiritismo, embora eu não tenha trazido apenas mulheres conhecidas dentro da doutrina espírita. Mas qual que vocês acham que é a primeira mulher que a gente deve falar? Qual a mulher que nos deu o maior presente de todos os tempos? Olha aí. Rezam os conhecimentos que Maria veio para a Terra séculos antes para preparar a Terra espiritualmente para receber o Cristo. Alguns irmãos cristãos dizem que Maria não tem nada de extraordinário, que ela é uma mulher comum. Bom, depende do ponto de vista, porque afinal de contas o próprio Cristo não se fez muito diferente dos outros. Muito pelo contrário, acredito eu que a simplicidade com que o Cristo vivia foi um dos fatores que fez com que ele fosse crucificado. O povo hebreu esperava um príncipe armamentista, alguém que viesse montado sobre um cavalo, de arma em punho, e suplantasse, submetesse o mundo ao poder de Israel. Um príncipe que convidasse, conclamasse, convocasse todos os governantes do mundo e dissesse: a partir deste momento seguirão a lei de Israel, senão os aniquilarei. E aí veio Cristo, trazendo a lei de amor, trazendo uma igualdade de direitos que talvez até hoje nos seja incompreensível. Porque se nós dissermos que um criminoso
que comete um crime hediondo, é tão filho de Deus quanto nós, quanto o Papa, quanto o Divaldo, quanto o Chico, nosso coração dá uma balançadinha, não dá? Você fala, mas não pode. Mas não pode essa criatura aqui, que faz essa coisa horrorosa, ser tão filho de Deus quanto eu, que sou uma pessoa de bem. Quando eu falo quanto eu, não estou falando eu, a declarar não, estou falando a pessoa que estiver refletindo isso, porque eu estou lá na média. Isso mostra que nós ainda não absorvemos completamente esses ensinamentos de Jesus. E olha que nós estamos há 2000 anos ouvindo. Amanhã às 18 horas eu vou fazer a palestra lá no Segal sobre os 500 da Galileia. Foi a segunda linha de frente de Jesus. A primeira foram os apóstolos. Os 500 da Galileia foram os que vieram como sucessores dos apóstolos para expandir os ensinamentos de Jesus. Mas nós vamos falar sobre isso lá. Então, quando Cristo trouxe isso, Ele trouxe um risco. Como eu digo com frequência, quando eu falo sobre maternidade, paternidade, nós que somos pais, nós somos devedores solidários com os nossos filhos. Sabe o avalista? Que se tu não pagar a dívida, ele paga? Nós somos avalistas dos nossos filhos. E quando eles sofrem, talvez, principalmente no coração das mães, dói tanto quanto ou até mais do que no próprio coração daquele que sofre. Pois aquele que sofre com frequência está cego pela ignorância e a maldade. Às vezes nós que já caminhamos um pouco mais na vanguarda como pais, que já temos um pouco mais de vivência, olhamos para os nossos filhos e pensamos, essa atitude não vai dar um resultado legal. Isso que você faz agora vai gerar um efeito negativo ali na frente. Nós falamos e com frequência não somos ouvidos. E aí vem a lei de Deus, que funciona igual para todos, e coloca cada um no seu lugar. Então Maria não é uma mulher comum. Só por ter sido mãe do Cristo, ela já merece uma atenção para que a gente olhe para ela. Se a gente pegar algumas histórias sobre ela, são bem interessantes. Vocês sabiam que Jesus uma vez ficou sumido 3 dias durante as festas? Aí imagina, cabeça, eu, Tânia, o Girão, cadê o Girão? Cadê? Ah, tá aqui. Imagina um filho nosso sumir 3 dias na festa de Trindade. Olha lá, Deus me livre, as mães já até tremem no coração aqui. Imagina um filho nosso sumir 3 dias, você não sabe onde ele está, na festa de Trindade com 100 mil pessoas, onde mora 30. Maria ficou desesperada procurando Jesus. Quando ela encontrou, adivinha onde que ele estava? Lá na sinagoga, dando aula para os doutores da lei. Um menino de, sei lá, 8 anos, talvez pré-adolescente. Aí quando ela chega lá, finalmente o coração, ai Jesus, até que enfim eu te achei. Aí chega um amigo da família e fala assim, olha, eu tive ouvindo o que o seu filho falou aí para os doutores da lei, e eu tenho uma coisa para te contar. Você precisa tomar muito cuidado com essa criança. Aí Maria já deu aquele outro balançadinho no coração e falou assim, meu Deus, porque assim, se ele continuar pregando isso que ele falou aqui para frente, ele veio para a perdição de muitos poderosos de Israel. E nós podemos ter uma noção do que acontece com aquele que coloca numa posição desconfortável os que estão no poder. Eles são caçados, perseguidos e aniquilados. E não foi diferente com Cristo. Quando Maria ouve isso, que eles estão voltando da festa de Trindade deles, né? Ela chama José e fala assim, José, nós lá falou que está preocupado com o menino, nós estamos colocando ele numa escola, e etc, etc, etc. No outro dia, Jesus levanta cedo e vira para ela e fala assim, mulher, o que queres tu de mim? Acaso eu já não dei prova suficiente da minha comunhão com Deus? Aí você imagina a criança falando isso para você, com essa autoridade e essa firmeza moral. E o coração da mãezinha fazendo assim, ó. Ela fala para ele assim, meu filho, é que eu tenho cuidado com você. Eu me preocupo com você. Ele fala para ela que está tudo bem. Que
todas as escolas são úteis, mas que ele já escolheu a escola que ele quer pertencer. E no mesmo dia ele pede que José o admita nos trabalhos da carpintaria e passe então a aprender o ofício, que vai fazer com que ele tenha a sua subsistência durante o tempo de missão que ele teve. Se não bastasse essas pequenas preocupações, imaginemos nós, que somos pais e mães, e sabemos que os nossos filhos são espíritos imperfeitos, ver os nossos filhos passarem por uma situação parecida com o que Jesus passou. Será como que ficaria o nosso coração? Imagina ela, nossa mãezinha querida, mãe do Cristo, um espírito puro que vinha sobre a terra apenas para nos ensinar a amar. Ver o filho ser perseguido, torturado, crucificado e morto, inocente. Para que nós, humanos, que estivéssemos aqui na terra, tivéssemos um exemplo de até onde podemos ir por amor uns aos outros. E durante todo esse processo, no auge do seu sofrimento, ela olha para o céu e, assim como foi anunciada a vinda de Jesus para ela, ela olha para Deus e diz: faça-se na sua serva a sua vontade. Ela não questionou. Entendem isso? Você vê o seu filho ser torturado, morto, pregado vivo numa cruz, e olhar para Deus e falar assim: Pai, que seja feita a sua vontade. Esse é um nível de lealdade que não se vê todo dia. É um nível de confiança que não se vê todo dia. Então, por isso, eu digo que essa não é uma mulher comum. Ao menos na minha percepção, não é. Eu não suportaria, certamente, uma pequena porcentagem daquilo que ela passou. E aí, se não bastasse tudo isso, depois da crucificação, Judas suicida, né? Aí Jesus chama ela e fala: mãe, eu preciso da sua ajuda. Ela fala: o que você quer que eu faça, meu filho? Ah, mas o que a senhora quer fazer? Ela fala: qual que é o trabalho mais difícil aí que tem aí, que o pessoal reclama mais e tal? Enfim, né? Ele fala assim: ah, mãe, é muito difícil cuidar daqueles que tiraram a própria vida. Ela fala: então é isso que eu vou fazer para te ajudar. E ele manda ela em missão de auxílio ao primeiro suicida. Vocês sabem quem foi, né? Judas Iscariotes. Ele fala para ela: busca ele para mim, mãe. Busca ele lá para mim, porque eu falei que nenhuma das ovelhas que me foram confiadas se perderia. Quem dirá essa que estava aqui do meu lado. Quando Maria vai lá buscar Judas, ele foi excomungar pela própria mãe. Então vocês imaginam que a autoestima dele estava um pouquinho baixa. Não estava muito legal. Quando ela chega lá, que ela chama ele de meu filho, ele fala: meu filho? A senhora não sabe com quem a senhora está falando, porque ele está cego de remorso, ele não a enxerga. Ele apenas a ouve. Fala assim: a senhora não sabe com quem a senhora está falando. Eu sou aquele que foi escorraçado e negado pela minha própria mãe. Ela fala: ah, mas eu vim aqui te buscar. Você sabe quem foi que pediu que eu viesse ao teu encontro? Quem? Aquele que você traiu. E começa assim o trabalho de Maria à frente da legião dos servos de Maria. Quem quiser mais informações sobre esse trabalho tão relevante e tiver uma preparação espiritual assim já mais experiente, leia Memórias de um Suicida. É uma obra cara, porque ela descreve minuciosamente o que passam os suicidas no além-túmulo. Então é uma obra que, quando eu li a primeira vez, eu passei mal. Fala a verdade, passei mesmo. Tem crise assim, meu Deus do céu, eu não consigo lidar com essas informações. Deixei o livro lá por anos. Até que agora me convidaram para dar aula lá no Segal, dar aula do livro Memórias de um Suicida. Eu falei: bom, então, bora lá. E aí, adivinha? Me botaram lá no livro dos médios de novo. Eu já tinha estudado Memórias de um Suicida, de novo agora, eu não vou dar aula, mas está tudo certo, porque provavelmente eu precisava olhar para isso. E
dessa vez eu li o livro com maturidade espiritual. Se passaram 15 anos da primeira vez que eu li, eu tentei lê-lo, né? E aí sim, hoje, quando eu leio esse livro, eu consigo enxergar o que estava acontecendo ali e não me perturbar com as narrativas. Mas se você estiver naquela fase mais sensível com relação a essas coisas dramáticas, eu não recomendo, tá? Porque é uma leitura bem forte mesmo, ok? Então assim, nós encerramos sobre Maria. Mas será que essa mulher teve a ajuda de alguém? Vocês sabem quem permaneceu ao lado de Jesus durante todo o seu martírio? Vocês sabem? Quem que sabe me dizer? Assim, os estudiosos demais não podem não, gente. João foi um, Maria, e quem foi a outra? Não estou escutando. Maria de Magdala. Vamos falar um pouquinho sobre ela? Quem quer ouvir um pouquinho dela? Vamos? Eu peguei aqui uma representação do The Chosen, ok? Não sei se vocês têm botado. Espera aí que eu vou voltar, porque o somzinho aqui desligou sozinho, não sei porquê. Agora ela... Agora vai dar. Eu cliquei no botão, estou sem óculos, eu cliquei no botãozinho errado, no botãozinho que divide o negócio e não no botãozinho que faz. Eu já disse para me deixar. Isso não é para você. Não me toque. Lily? Lily, você está bem? Eu preciso ir. Me deixe em paz. Deixe-me em paz. Maria! Maria de Magdala. Quem é você? Como sabe o meu nome? Assim diz o Senhor, aquele que a criou. Aquele que a formou. Não tema, pois eu a resgatei. Eu a chamei pelo nome. Você é minha. Simples assim. Foi assim que Jesus a encontrou. Isso é um exemplo de como Cristo veio resgatar as ovelhas que estavam perdidas. E ela foi uma das pessoas que permaneceu leal a Jesus durante todo o tempo.
E o mais interessante sobre Maria de Madalena, Maria de Magdala, foi após a crucificação de Jesus. Todos os apóstolos ficaram com medo, porque Jesus foi perseguido, crucificado, morto, e somente essas 3 almas não tiveram medo de sofrer o mesmo destino. Os restos, todo mundo se escondeu. Depois que a poeira baixou, os apóstolos se reuniram. Mas antes dessa reunião, ela vai até lá, ao sepulcro, para preparar o corpo de Jesus. Uma prova de lealdade. E é curioso a gente dar um passo antes, porque os crucificados não eram sepultados, eram em sepulcro. Ele ficava lá na cruz até os bichos comerem. Entretanto, Nicodemos, sabe o Nicodemos? Aquele que não teve coragem de seguir Jesus, aquele que tentou curar Maria lá no Distrito Vermelho, ele vai a Pôncio Pilatos e pede autorização para retirar o corpo de Jesus da cruz e dar um sepultamento digno a ele. Pilatos responde: olha, eu não tenho nada contra esse homem, nunca tive. Entretanto, você, doutor da lei, Nicodemos, você tem consciência da confusão que você pode estar arrumando com os seus por conta disso? Porque a crucificação de Jesus aconteceu por influência do Sinédrio, Nicodemos. E você é um membro do Sinédrio. Você tem noção do que pode acontecer com você a hora que eles descobrirem que foi você que veio aqui para pedir para tirar o corpo dele da cruz? Aí Nicodemos fala: eu assumo a responsabilidade. Eu não vou fracassar novamente. Eu não vou me acovardar novamente com Jesus. E aí ele pega o documento, vai lá no... Como é que chama o monte lá, gente? Não. Calvário. Ele vai lá no Calvário, apresenta o documento para os soldados que ficavam vigiando o corpo e retira o corpo. E aí Maria de Magdala vai lá para preparar o corpo de Jesus. Quando ela chega lá, adivinha? A pedra do sepulcro está arredada e o corpo de Jesus sumiu. Aí ela se desespera. Quando ela se desespera, ele aparece e fala: calma, mulher, calma, sou eu, estou aqui. Quando ela se aproxima, ele fala: não me toca, porque eu ainda não fui ao Pai, mas avisa os discípulos que daqui a 3 dias eu os encontrarei num determinado lugar. Ela chega para os discípulos e anuncia isso. Entretanto, esses mesmos discípulos, muito contaminados e influenciados pela cultura hebraica, não conseguem ainda assim dar um lugar para Maria. E quando eles partem nas primeiras missões, ela fica sem ter para onde ir. Ninguém quer ela junto. Ela é uma ex-meretriz. Ela pede para os últimos que ficam, os últimos discípulos que estavam saindo, e fala assim: por favor, deixa eu ir com vocês, deixa eu participar, não quero esquecer de Jesus, do que ele ensinou. Eles olham para ela e falam assim: Maria, então, não vai rolar. Porque assim, levar uma mulher numa viagem já é mal visto, a não ser que seja uma peregrinação do censo, aquela coisa toda lá. Agora, levar uma mulher com a sua história, Maria, é pedir para ter problema. Então a gente não vai te levar, não. E ela fica sem ter para onde ir. Então ela se lembra de um lugar onde as pessoas não tinham ninguém. Ela fala: será que lá eles me aceitariam? Será que lá eu posso fazer? Porque o que Jesus fazia? Jesus curava e consolava aqueles que não tinham mais esperança. Então, já que eu não posso ir com os apóstolos, o que eu posso fazer para permanecer em espírito junto a Jesus? E ela parte então para o Vale dos Leprosos e passa a pregar lá para aqueles que eram totalmente desvalidos da sorte, aqueles que não tinham mais ninguém por eles. E ela fica lá por quase 2 anos, até que sente em si as feridas que tanto ajudou a curar. E num gesto de extrema renúncia, ela decide partir em viagem para ver uma última vez aqueles amigos
com os quais ela esteve durante o período que Jesus esteve entre nós. Ela queria ver Maria, a mãe de Jesus, uma última vez. Queria ver aquelas pessoas que estavam junto, sabe, os apóstolos, que ela conseguisse ver. E ela consegue empreender a viagem, passando por terríveis provações, humilhações, agressões, até que ela chega nas portas da cidade. Mas como leprosa, ela não pode entrar. Então ela consegue uma pessoa que avisa que ela está lá. Os amigos vêm vê-la. Então ela regressa para a pátria espiritual. E quando ela regressa, ela é recebida, adivinha por quem? Quem vocês acham que recebeu ela? Quem que veio buscar ela? A quem ela foi leal durante toda a sua vida? A Jesus. Ele olha para ela e fala assim: vem Maria, já é hora de ser feliz. Você já passou pela porta estreita. Você passou pela porta estreita porque você amou muito. Não porque você foi muito amado, entende? Porque você amou muito. Então, através desse exemplo de Maria e de Maria de Magdala, nós temos uma percepção da natureza íntima que Deus atribuiu à mulher. É diferente da natureza do homem. Por isso, na leitura que eu trouxe, diz: igualdade de direitos, sim. Igualdade de papéis, não. E o que ele diz aqui? Não é que a mulher não seja capaz de ser a provedora, de cuidar, de ser inteligente. Não é isso. Mas em essência, em toda a constituição basilar de uma família, há a presença do masculino e do feminino, mesmo entre as relações homoafetivas. Há sempre um que desempenha predominantemente o papel masculino e um representante do papel feminino. E olha o que ele diz aqui, gente, porque eu amo as obras de Kardec, porque ele escreveu isso aqui em 1850, e ele diz, aqui disse, ele não disse, olha, esse papel é só do homem ou esse papel é só da mulher. Ele disse que há essas funções e que pode se cumprir conforme desejar. Ou seja, nós temos hoje na sociedade, nossa, gente, eu fui na reunião de formatura da Ana Beatriz. Você sabe quantas mães tinham lá? 2. Quantos pais? 6. Ou seja, nós homens já éramos maioria ali numa reunião escolar, cuidando da vida dos nossos filhos. Aonde vocês veriam um cenário desse há 20 anos atrás? E você sabe a quem que nós agradecemos? A vocês. A vocês que nos ensinam, nos sensibilizam, nos impulsionam nessa direção. E que, quando vocês assumem e exercem esse papel de provedor, que vocês vão para o mercado de trabalho, que vocês vão estudar, vocês vão ter essa existência para o mundo, vocês abrem espaço para que nós homens possamos nos sensibilizar e desenvolver aspectos femininos da nossa personalidade. De estar envolvido nos papéis dos filhos, levar os filhos no dentista, no médico, no balé, na luta. Isso era coisa de mulher há um tempo atrás. Um homem que fizesse isso, nossa, nem era homem. Graças à evolução, à luta de todos nós, hoje nós já temos a capacidade de fazer isso. Caminhando para, enfim, aquilo que a própria leitura nos disse: o espírito não tem sexo. O espírito pode tomar um corpo diferente a cada reencarnação, e isso, nota importante, não tem nada a ver com a orientação sexual, porque existem algumas pessoas que pensam: olha, eu sou homem nessa reencarnação, sou do sexo masculino. Então quer dizer que se eu resolver reencarnar como mulher na próxima, eu posso ter algum distúrbio da sexualidade, posso gostar de namorar com mulher? Eles dizem claramente, quando o espírito toma para si um corpo masculino ou feminino, ele assume completamente aquele aspecto.
E o próprio Chico Xavier, o Pinga Fogo, ele fala que a homossexualidade é uma prova que o espírito precisa passar frequentemente para corrigir desequilíbrios da afetividade. Então é isso. É uma prova. Nós hoje já vivemos numa sociedade em que o preconceito é menor. Hoje já não é tão mal visto, mas nós sabemos sim que há muito preconceito ainda de religião, de orientação sexual, de cor, de classe social. E nós não estamos falando das castas da Índia não, tá? Nós estamos falando aqui, na nossa sociedade mesmo. Entendem? Então, a nossa sociedade hoje, graças a Deus, ela já está muito melhor do que ela era 100 anos atrás, há 20 anos atrás. E isso é um motivo de alegria para nós. E vamos falar de umas outras mulheres aqui, que hoje, como tem muita gente, eu já recebi um recadinho aqui para eu pisar no acelerador, porque senão não vai dar para falar tudo, né? Então, essa aqui, gente, essa aqui é outra mulher extremamente importante. Sabe quem é essa, né? Tá ali, ó. Amélie Gabriela Compo de Rivaio, a senhora do Allan Kardec. Olha só o que essa mulher fez. Ela ajudou o Kardec e depois que o Kardec desencarnou, ela ainda continuou trabalhando em prol da doutrina espírita. Quem quiser buscar informação, o texto aqui ficou pequenininho, mas o slide não é para vocês ficarem lendo mesmo não, é só para a gente ter uma referência e vocês verem a foto da pessoa, porque depois vocês vão achar lá no site. Se quiser eu mando o link do site, é só vocês pedirem lá no grupo da Carga que eu coloco lá para vocês. Então, essa aqui é outro exemplo que eu vou tocar um videozinho para vocês verem o que torna vocês mulheres únicas. O que torna vocês tão incríveis, tão especial. Vamos ver? Vamos ver? Quem quer ver? Levanta a mão, vamos. Quem quer ver? Ah, não sei não, tô brincando, todo mundo levantou a mão. Qual? Começa. O senhor mal tocou na comida. Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Talvez eles estejam certos. Ruth Celine, os colegas da Academia de Ciências, os jornalistas, os padres, todos aqueles que gritam contra o livro. Talvez eles estejam certos. Ei, alto lá. Esse não é o homem com quem me casei. E nem o homem que aceitou essa missão e até mudou de nome para trazer essa revelação ao mundo. Gabi, eu não sou um druida venerável e sábio. Quer saber de uma coisa? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Vou te ajudar. Será que Kardec era um super-herói? Ou simplesmente alguém que recebeu uma missão e decidiu cumpri-la? Será que ele teve momentos de dúvida? De se questionar se era a pessoa certa, se era capaz, se ele conseguiria? E olha a diferença que ela faz na vida dele. Muitas vezes vocês cumprem esse papel. Quando a gente fraqueja, né? Esses dias eu estava conversando com a Vanessa e estava, sim, me questionando algumas coisas e ela fez exatamente isso aqui. Não, mas olha, é isso, você faz isso, é assim, isso mesmo. Então vocês nos dão base, muitas vezes, para a gente seguir além. Vocês fazem isso com os filhos, fazem isso com os esposos, com os irmãos, com todo mundo que está à volta de vocês.
E graças a essa maturidade espiritual, hoje nós homens também apoiamos vocês, porque vocês também têm momentos de questionamento e de dúvida, de crise existencial. Kardec teve uma crise ali existencial, falou, não, eu não sou druida, sábio, nada, eu sou só eu, entendeu? Quem aqui já viu Harry Potter? Quem já viu Harry Potter? Eu só sou o Harry, entendeu? Eu só sou o Harry, não sou ninguém demais. E ela vai lá e apoia ele para que ele tenha condição de cumprir sua missão, ok? Essa senhora Plaine Mason, ela foi a realizadora das primeiras reuniões mediúnicas, antes de Kardec codificar a doutrina espírita. Foi na casa dela que ele assistiu às primeiras reuniões espíritas, as primeiras manifestações. Porque quando chamaram ele para estudar a questão das mesas girantes, ele virou e falou assim, não, isso aí é magnetismo, eu já sei, eu estudo isso há anos. Aí a pessoa virou para ele e falou assim, professor, te contar uma coisa, mas o negócio é diferente. Ele é? Como? Ele falou assim, as mesas respondem pergunta. Aí o professor falou assim, não, para de cascata pro meu lado, rapaz. Mesa respondendo pergunta. Professor, traz cálculos matemáticos, faz um monte de coisa. Ele falou, opa, então peraí que tem uma outra coisa por trás. Um efeito inteligente requer necessariamente uma causa inteligente. Aí ele começa a possibilidade de, quem sabe, dar uma olhada nesse negócio de mesa girando. E aí nós entramos com essa outra mulher aqui, ó, que eu não achei foto dela, a Aline Carlotti. Ela foi só a médium que incorporou o espírito de verdade, que disse para Kardec, ó, intermediária para que o espírito da verdade confirmasse ao professor Rivaio a importância da sua missão. Quem já viu o filme, na hora que o professor Rivaio chega na reunião, que ela incorpora, ela vira para ele e fala assim, professor, foi difícil de trazer aqui, hein? Não foi fácil não, ó. Tu deu trabalho para vir para cá para a gente conversar com o senhor, para explicar o seu compromisso. E aí o Kardec fala, mas se eu não quiser fazer esse negócio aí, a gente arruma outro, você não é nem o primeiro. Porque o primeiro, vocês sabem quem que era fazer o trabalho do Kardec? Sabe? Não? Quem? Vai, quem? Napoleão. Era para ser ele. Gente, é uma história linda, porque o espírito de Chico, durante a reunião que Jesus presidiu para a codificação da doutrina espírita, ele perguntou quem gostaria de ser o voluntário para presidir, para conduzir a codificação da doutrina espírita, da terceira revelação. Aí o Napoleão levantou a mão. Beleza, ficou. O espírito do Chico, que é Kardec, pega Napoleão no colo e traz ele para a crosta para ele reencarnar. E fala para ele, Napoleão, meu irmão, tome muito cuidado com o orgulho. Seja vigilante, não sucumba ao peso da vaidade. O que aconteceu com Napoleão quando ele virou imperador? Exatamente isso. Aí eles falaram assim, ó, Napoleão desertou, a gente precisa de outro. Aí ele falou assim, eu vou. E já deu um como primeiro, eu vou, porque... Aí chega lá embaixo e fala, e se eu não quiser? Se você não quiser vir numa ou outra, você já não é o primeiro mesmo. Só vai atrasar aí uns aninhos, 30 anos. O que são 30 anos para quem esperou 1800 para poder chegar a esse momento? Só vai atrasar um pouquinho ali, mas a gente tem margem. Nós temos só eternidade, né? Então ela foi a médium que fez isso, esse trabalho. E aí nós vamos falar aqui, gente, eu vou pegar uma aguinha da Ivone do Amaral Pereira. Qual o livro que ela psicografou? Que eu acabei de falar? Memórias de um Suicida. E vocês querem saber qual que é a parte mais interessante? Veja bem, eu disse para vocês que alguns anos atrás eu não consegui ler a obra, ok? Eu não consegui ler. Ela via o que ela escrevia. Então, aquelas cenas que são descritas no livro, ela viu. Ela sentiu o cheiro, a atmosfera do ambiente. Então, quando a gente olha para uma criatura dessa com um sorriso tão lindo, a gente não tem noção da dimensão do espírito. Certamente é uma das 500 da Galileia. Porque para vir com uma missão dessa aí, não é qualquer um não, gente. Ok?
Vamos lá. Marlene Nobre. Ela desenvolveu um belíssimo trabalho à frente da Associação Médico Espírita, como fundadora e presidente do Grupo Espírita Cair Bar Schutel. Marlene também era conferencista e uma das principais lideranças do movimento espírita no país, além de ser autora de vários livros, como a obra Chico Xavier, Meus Pedaços de Espírito. Aí nós temos também Zilda Gama. Ela foi pioneira, né, na psicografia para a literatura espírita. Chegou até mesmo a receber uma mensagem do próprio Kardec durante a codificação, né? Além do seu papel importante no espiritismo, Zilda Gama também teve forte influência no movimento feminino, tendo lutado pelo direito do voto das mulheres. Olha, além de ser espírita, ainda ajudou a mulher a ter vez de votar, né? Porque em 1000 e alguns anos aí, num concílio que teve lá na Europa, estavam se discutindo se a mulher tinha alma. Ela já estava trabalhando para ver se a mulher podia votar, né? Amélia Rodrigues, poetisa, né? Escreveu como religiosa Clarice e Bem me queres. Mesmo após seu desencarne, Amélia Rodrigues continuou escrevendo com o intermédio de Divaldo Franco. Tornou-se uma das poetisas espíritas mais conhecidas. E aqui nós entramos em umas mulheres que são diferentes. Vocês sabem quem que é essa aqui? A mãe do Chico. Gente, o que a gente pode, como que nós podemos olhar para a mãe de Chico Xavier? Como que nós, eu procurei a mãe de Kardec, não achei informação, tá? Maria João de Deus foi mãe do médium Francisco Cândido Xavier. E depois teve a outra lá, como é que ela chamava, gente? Era Rosário? Como é que chamava a outra, a madrasta dele, que cuidou deles lá e depois desencarnou também? Manifestava-se para Chico menino, oferecendo consolo e orientação após seu desencarne. Ela desencarnou, ele era criança, né? Aí depois ela ditou para ele cartas que foram enfeixadas no livro Cartas de uma Morte, eu esqueci de trazer, tá? Nessa obra, ela narra sua jornada além túmulo e suas viagens pelos planetas do sistema solar, descrevendo como é a vida dos mundos vizinhos ao nosso. Então, assim, para quem às vezes tem a cabeça um pouco ainda mais restrita com relação a isso, no segundo livro do Chico Xavier ele chegou metendo o pé na ufologia, tá? O primeiro foi Parnaso Além Túmulo, uma coletânea poética. No segundo livro dele é Cartas de uma Morta, que é essa coletânea de cartas ditada pela mãe dele, falando como que é a vida em Marte, Plutão, Urano, Netuno, Júpiter, falando todinho, aqui o povo voa, aqui é assim, aqui as casas são feitas dentro das plantas, as árvores, você planta uma semente, a semente cresce, você faz a casa lá dentro. A sociedade aqui é assim, aqui já não se conversa, aqui é só por telepatia, ela vai descrevendo certinho como que é a vida e a sociedade nesses planetas mais próximos a nós aqui. Então, o Chico já chega falando para vocês assim, gente, ó, nós estamos de Horizonte, eu tenho vida em outros planetas, e eu até vou falar para vocês como é que é. Aí essa outra aqui, vocês sabem quem que é? Não, vocês ficam lendo aquela letra querendo lá, não, vocês estão botando zoião lá, botei a letra miudinha, dando assim, né? Não tanto que esse povo é perto, mas assim, ó, eu vejo o zoião ficando miudinho para ver se enxerga, ó. Mãe do Divaldo Pereira Franco, gente. Essa é outra criatura especialíssima, não é? Porque pensa, ela acompanhou o Divaldo quase a vida toda. Foi a mãe do médium Divaldo Pereira Franco. Num ato de renúncia extrema, concorda que o filho jovem ainda se mude para Salvador para dar continuidade aos estudos e expansão ao seu compromisso mediúnico. Aí tem uma frase. Ela fala duas coisas que são muito legais no filme Divaldo, Semeador de Estrela. Quando a moça fala que acha melhor o Divaldo ir para Salvador, ela termina a conversa dizendo assim, eu já percebi que esse menino não veio para ser só meu, ele veio para ser de todo mundo. E ela concorda que ele vá para Salvador. Então, é uma alma. E aí, num momento, depois do desencarne do pai dele, ela está conversando com ele sobre a questão da dor, das perdas de gente querida. Aí o Divaldo vira para ela e fala, mãe, a felicidade não é a ausência da dor, e sim a real compreensão da sua finalidade. E o que me fez colocar isso aqui? O fato de que nós, enquanto seres humanos, nós buscamos de forma perseverante evitar a dor, ok? E quando nós olhamos para a história das mulheres ao longo da história, aquilo que aconteceu e acontece ainda com vocês, mulheres de forma geral, nós percebemos que a existência de vocês é marcada frequentemente por sofrimentos muito difíceis.
Sabe? Quantas mulheres sofrem abuso ainda na infância? Quantas são vítimas de crime hediondo, de agressão, de feminicídio, de sequestro? Sabe? O masculino, ainda talvez no movimento de resistência à subordinação que nós temos em relação a vocês, ao medo de reconhecer que vocês são superiores a nós, espiritualmente, emocionalmente, frequentemente muitos ainda tentam aniquilar aquilo que temem, num movimento natural, antropológico da humanidade. O ser humano, ele tenta aniquilar, destruir aquilo que ele não compreende e acaba temendo. E muitas vezes vocês sofrem, sabe, passam situações atrozes. Mas olha só, quando nós olhamos para a história da humanidade na Terra, nós percebemos que este é um fardo que Deus pede aos seus eleitos, e vocês são as eleitas de Deus. Ele pediu isso a Jesus, pede isso às mulheres, pediu isso aos apóstolos, aos primeiros mártires cristãos. Sabe, quando a gente olha, e nós vamos falar daqui a pouco, chegou uma época da humanidade que torturar cristão era evento em praça pública, qualquer um podia fazer. Não era só um poder conferido às autoridades romanas ou hebraicas, não. Qualquer pessoa que visse um judeu e falasse, quer saber, eu vou botar fogo nele vivo ali no poste. Podia fazer e estava tudo bem, era permitido. Sabe? Então, a humanidade vai avançando ao longo do tempo, no curso da história. E olha, gente, graças a Deus, quando nós olhamos para a nossa humanidade e percebemos que há 100 e poucos anos a escravidão existia aqui no Brasil, a gente fala assim, nós estamos indo muito bem. Eu sei que não está bom ainda não, mas nós estamos indo muito bem. Quando nós olhamos para o nosso processo civil, sabe, para as nossas leis, para os nossos códigos éticos e morais, nós percebemos que apesar de que a humanidade está num momento sensível agora, mas nós estamos avançando de forma consistente, porque quem está no leme da terra é Jesus. Lá no Boa Nova, conta que o Eliu Oiléu, que é o sociólogo da terra, quando começa a trazer os escravos da África naquela situação assim, subhumana, ele chega para Jesus e fala assim, está precisando conversar, senhor, o negócio lá embaixo não está bom não. Aí Jesus fala assim, não, vem cá, vamos sentar e conversar. A hora que ele abre a boca para conversar com Jesus, ele estampa a chorar. Ele não consegue contar o que ele estava vendo lá na terra para Jesus. Ele falou assim, Jesus, não dá nem para te contar. Aí ele vira para ele e fala assim, olha, infelizmente a humanidade caminha nessa direção, e o que eu posso dizer é que nenhuma maldade dessas que você está presenciando ficará impune. Cada um que contrai um débito perante a lei divina vai resgatá-lo integralmente. E dessas atrocidades nasce a alma do Brasil, que no próprio Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele fala que nós somos, que a raça brasileira é o fruto amoroso das 3 raças tristes. Quais são as 3 raças tristes? Os africanos, os índios e os degredados da Europa, que formaram a alma do Brasil. Gente, teve dias em que em uma única vez matava-se 2, 3 mil índios num dia. A colonização, infelizmente, teve aspectos difíceis e dolorosos, que levaram o Brasil à contração de uma dívida coletiva espiritual enorme, que nós estamos resgatando de forma lenta e gradual. E enquanto coletividade, não olharmos para as nossas raízes com respeito e veneração, não seremos ainda uma nação íntegra. Enquanto nós olharmos para o índio com preconceito, enquanto nós acharmos que o negro é inferior, que existe uma diferença, que o europeu é isso do português, gente, porque olha, gente, vocês já viram as piadas de português? É um desrespeito com as nossas origens.
Uma árvore não cresce com raízes podres. E no nosso caso, não é nossas raízes são podres, mas nós olhamos e achamos que elas são. E enquanto a gente agir assim, não seremos uma nação forte e consolidada. Então nós precisamos olhar para a nossa base com respeito. Beleza? E aí nós vamos falar um pouquinho agora, nós já estamos caminhando. Quantos tem aí ainda, Rosângela? Pode tocar ainda? Porque eu tenho muita história para contar aqui, mas eu vou com esse povo para mexer um pouquinho. Vamos falar agora de gente que já partiu, porque nós falamos até agora de mulheres que foram importantes aqui. Mas e aquelas que são importantes lá? Vamos falar um pouquinho delas também? Ou será que não tem ninguém importante do lado de lá? Tem? Então vamos falar delas. Irmã Sheila. Vamos começar falando dela, ó. Vou pôr o óculos aqui. A irmã Sheila é um espírito benfeitor, conhecido pelo seu trabalho de cura espiritual realizado nos dois planos. A enfermeira do alto, como é chamada, em duas encarnações reveladas. Tem duas encarnações reveladas. A mais antiga como baronesa Joana Francisca Fremiotti, que foi canonizada pela Igreja Católica como Santa Joana de Chantal. E a mais recente como Sheila, uma enfermeira que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Sheila também é o espírito por trás dos livros publicados como Novas Mensagens de Sheila para Você e A Mensagem do Dia, ambos psicografados por Clayton B. Levi. Ok? Aí nós vamos falar de uma outra que também não é muito conhecida, Meimei. Você sabe por que é o nome Meimei? Quer dizer amor puro. Foi um apelido que o marido dela deu para ela. É um apelido. Isso. Meimei é o pseudônimo da irmã Castro Rocha. Meimei enviou sua primeira mensagem psicografada através de Chico Xavier após 50 dias do seu desencarne. Será que o espírito era evoluído? Só 50 dias depois ela já mandou mensagem pelo Chico Xavier. Aí você para e pensa, peraí, não foi por qualquer médico, não, pelo Chico. 50 dias depois do desencarne, já chegou mostrando quem é. Depois disso, continuou se manifestando, contribuindo com a publicação de livros como Pai Nosso, Amizade, Palavras do Coração, Cartilha do Bem, Evangelho em Casa, Deus Aguarda e Mãe. Em suas encarnações conhecidas, Meimei teria sido a princesa Mabe, que viveu no século VII a.C., e Blandina, personagem do livro Ave Cristo. Ela é filha de um personagem lá, fala dela um pouquinho. Outra pessoa muito conhecida, Alta de Souza. Gente, alguém conhece a Alta de Souza? Você sabe como é que surgiu a Alta de Souza? Olha só para você ver. Macaíba, 12 de setembro de 1876, Natal. Foi uma poetisa brasileira da segunda geração romântica. Aos 24 anos, lançou seu primeiro livro intitulado Porto, uma obra que fez bastante sucesso na época. Pouco tempo depois da publicação, Alta de Souza desencarnou em razão de uma tuberculose. Mesmo do outro lado da vida, ela continuou escrevendo, tornando-se uma poetisa espírita. Além da sua contribuição através da poesia, né, Alta de Souza também tem participação no trabalho realizado pela Mansão do Caminho, instituição fundada e administrada por Paulo Pereira Franco. A época dessa reportagem que foi escrita, a campanha Alta de Souza lá atendia 500 pessoas. Entende? Ela preside. E aí nós temos, lá no Segal, não temos, Ana Beatriz? A campanha Alta de Souza. É legal a campanha Alta de Souza? Quer falar pra gente como é que é? É brincadeira. Embaraço. Fazer uma palestra aqui é muito bom. Passar vergonha no fim não tem preço. Então assim, tem a campanha Alta de Souza lá no Segal, que a gente leva a mensagem para as pessoas e pede doação de mantimentos. Está quase acabando, eu tenho que acelerar, gente, porque tem umas pessoas que eu não posso deixar de falar não, mas eu posso falar depois que acabar também, assim, um pedacinho. Tá? E aí nós vamos falar de quem? De quem? Joana de Ângeles. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Reencarnação, vocês sabem de quem? Ó. Joana de Cusa, a marida do Cusa, lá da época de Jesus. Ela conviveu com Jesus. Essa mulher, vou dizer assim, ó, ela era apaixonada por João Batista. Apaixonada no sentido fraterno. Ela desespera quando ela sabe que o João foi decapitado. De tanto amor que ela tinha por ele, sabe, de paixão, de irmão, de fraternidade, de reconhecer a grandeza de uma alma. Tanto que eu até comentei com o Vanessa na hora que a gente estava vindo. Tem um episódio lá que Jesus, aquela parte lá, acho que é do Evangelho de João,
que ele está falando assim, quem o povo diz que eu sou? Uns falam assim, uns falar que o senhor é João Batista, outros falar que o senhor é Elias, que o senhor é não sei quem, papapá. Aí ele diz assim, realmente, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Então assim, ela não estava amiga, leal a alguém qualquer, ela estava leal ao maior que nasceu de mulher na terra. E hoje, nós sabemos que a misericórdia da terra está nas mãos de Jesus, a justiça está na mão do Batista. O Batista é quem preside a justiça na terra, a justiça divina. É ele que dá o decreto. Então ele segue ao lado de Jesus no governo espiritual do nosso planeta. Tá? Então é algo muito bacana. Então, Joana de Ângeles tornou-se conhecida por meio da mediunidade de Valdo Pereira Franco. Ela se apresentou ao médium inicialmente como um espírito amigo. Gente, pensa na cena lá do filme. O Divaldo chega pro Chico e fala assim, Chico, você tá vendo meu anjo da guarda aí? Tô. Deixa eu perguntar. Pergunta o nome dela pra mim, que ela não quer me contar de jeito nenhum. Tá, Divaldo. Ela disse que eu não posso te falar. Eu sei, ela me falou, mas ela falou que eu não posso falar pra você ainda. Tipo assim, jura? Então ela se apresenta para ele como espírito amigo, muito tempo, até que ela fala realmente o nome dele, né? Depois de alguns anos, finalmente se identificou e com o intermédio de Divaldo publicou livros e compartilhou mensagens valiosas. Em suas reencarnações, Joana de Ângeles teria sido Joana de Cusa, Santa Clara de Assis, Joana Inês de la Cruz e Joana Angélica de Jesus, que foi essa última encarnação dela. Ela, se eu não estiver enganado, ela morreu defendendo o convento da invasão dos soldados que queriam estuprar as freiras. Ela morreu para defender as noviças, digamos assim, as que estavam ali naquele convento. E aí, eu falo especialmente de algo que eu amo profundamente, que é a série psicológica de Joana de Ângeles. Com 16 volumes ditados pelo espírito Joana de Ângeles, psicografados pelo médium e orador espírito Divaldo Pereira Franco, entre os anos de 89 e 2011. Esta série apresenta um novo enfoque da psicologia transpessoal, enriquecendo os conceitos junguianos e conduzindo o leitor a compreender os mais variados e intrigantes temas da existência humana à luz da doutrina espírita. Ela une os conceitos profundos da psicologia com o conhecimento espírita. Gente, as obras dela, a gente tem um curso, quem quiser manda lá no grupo, eu adiciono no grupo do Joana de Ângeles, é de graça, sexta-feira, quinzenal, às 19h30. A gente pega um capítulo de um dos livros dela, que a gente tem a sequência, e a gente faz a análise disso. Gente, é riquíssimo. Essa mulher em 89, olha só, nós estamos falando de 36 anos atrás. Se a gente lê o primeiro livro que ela psicografou, ela já fala de hiperconectividade e diversas outras coisas que nós estamos enfrentando agora. Aí a gente para, peraí, em 89, quando nem existia computador aqui no Brasil, ela já estava falando de vício em celular, em computador, em hiperconectividade, é isso? Em 89. Então eu falo para vocês, hoje, no momento que nós vivemos, estudar essas obras aqui, na minha percepção, vem depois de estudar as obras básicas. É a segunda coisa mais importante que vocês podem fazer, porque isso aqui vai dar subsídio para vocês entenderem a natureza psicológica de vocês mesmos, a origem dos conflitos, como que surge. Ela explica os traumas, como é que surge, como é que trata, de onde que vem. É um negócio incrível, eu sou fãzaço mesmo. E aí, a gente já está finalizando essa parte aqui. Eu trouxe essa frase que eu acho que é riquíssima, essa parte do filme. Já fizeste a tua parte. Não te preocupes mais e siga amando. Que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo.
O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Se a gente parar para refletir um instante do que ela falou assim, olha, o mundo e as pessoas, como tu o viste, como você vê, ela está falando para nós, para cada um de nós, o mundo e as pessoas como você vê, como eu vejo, não são iguais para todo mundo. É a forma como ele foi disposto à sua volta para que você aprenda aquilo que você precisa aprender. Para aí. Ela está falando para você que o problema da sua vida não está nos outros. Ela está falando que o problema da sua vida está na sua percepção da realidade das pessoas. Naquilo que você não está conseguindo enxergar. Naquilo que você não consegue perceber, compreender. Que o filho, a filha, o marido, o pai, a irmã, o colega de trabalho, o colega do trânsito, eles são colocados à sua volta, tal qual eles se apresentam, para o seu desenvolvimento. Aí a gente volta lá em Jesus, quando ele fala assim, amai os vossos inimigos. Quando a gente fala de inimigo, não estamos falando só daquele que quer te trucidar, não. Nós estamos falando daqueles que te passam uma raivinha de vez em quando. Por quê? Quando a gente pega Jesus falando para a gente amar os nossos inimigos, e escuta a Joana falando que o mundo e as pessoas, tal qual nós percebemos, foram colocados assim à nossa volta para que a gente possa aprender, a gente começa a desconfiar que essas pessoas que estão à nossa volta, nos dando trabalho, estão nos fazendo um favor. A gente começa a entender por que Jesus falou para a gente amar eles. E quando ele fala amar, não está falando para abraçar assim, o inimigo, da mesma forma que você abraça um filho, está falando para você não odiar de volta, para você não devolver a ofensa, para você compreender, para você tolerar, depois você conseguir amar, você conseguir perdoar. É disso que ele está falando. E a Joana vem falando da mesma coisa para nós. Olha o mundo à sua volta e se dedica a estudar aquilo que te fere. O próprio Freud falava, se Paulo me fala de João, eu sei mais de Paulo do que de João. Porque há o processo de espelhamento que o Freud falava. Uma criatura só incomoda a outra quando ela disputa o mesmo espaço. É duro, não é? Alguns ensinamentos são duros. Esse mudou a minha vida. O dia que eu tinha o meu cunhado, eu fiquei frustrado, porque depois que eu entendi, ele passei a lidar bem com ele, logo minha irmã separou. Eu fiquei griladíssimo. Eu e meu cunhado, a gente vinha trocando farpa, igual dois fios desencapados. Aí um dia, fazendo o culto evangélico do lar, eu escuto um negócio parecido com esse, falando assim, que a gente só acha ruim quando a gente choca, porque tem as mesmas características. Eu falei, será que eu sou pavão igual ele? Aí eu fui reparar, fui observar, fazer um processo de autoavaliação, de autopercepção, de autoconhecimento, e cheguei à conclusão que talvez eu era parte do problema. Aí eu falei assim, eu vou tentar dar uma melhorada nisso aqui. Aí eu passei a reconhecer o que ele fazia de bom. Falei assim, olha, você é muito bom nisso. Eu falava, eu sou bom nisso que eu faço. Isso aqui, eu sou muito bom, eu sei que eu sou bom. Mas você nisso aqui não tem comparação. Você sabe quantas vezes nós discutimos depois que eu comecei a fazer isso? Nenhuma. Aí passou 2 anos, minha irmã separou. Eu falei assim, não é possível. Depois de 25 anos brigando com o homem, eu resolvi entender que ela separa. Mas tá bom, aí veio outro, não deu certo, mas agora veio um cabra muito gente boa. Então, a gente precisa entender isso na nossa vida, ok? E aí? Só que essa parte aqui eu vou deixar mais pro final, vou pular, tá? Porque eu gostaria muito que as pessoas estivessem. Aí eu vou falar de uma outra pessoa. E quem me possibilitou de estar aqui? Sempre que eu venho aqui na Chácara da Eternidade, sabe, Dona Sirene? Muitas pessoas às vezes depois terminam a palestra falam assim, nossa, eu gosto muito das suas palestras, das suas aulas, dos seus treinamentos e tal. Aí eu falo, nossa, muito obrigado. Eu recebo esse elogio como motivação para eu me aprimorar cada vez mais, não como motivo de orgulho. Porque a gente, como trabalhador do Cristo, quando a gente recebe um elogio, eu entendo da seguinte forma, eu demorei um tempo para entender assim. Eu fui bem hoje. Hoje eu fiz um bom trabalho. A mesma forma que um médium trabalha lá no centro.
Tem dias que ele faz um ótimo trabalho. Tem dia que ele está meio morno ali, que o negócio não funciona. Não funciona direitinho. A espiritualidade empurra, bota uma carga na bateria para não perder. Mas tem vezes que não é bom. Então, quando alguém me elogia, eu falo assim, nossa, obrigado. E pega aquilo dentro de mim e falo assim, que bom, eu fui bom hoje. Senhor, hoje eu acho que eu fiz bem o meu trabalho. Vou continuar estudando para amanhã eu fazer bem de novo, né? Mas afinal de contas, quem é essa moça aqui? Vocês sabem quem é essa moça aqui? Vocês sabem quem que é esse bebê aqui, ó? Adivinha quem que é esse neném lindo aqui? E eu amo essa foto, eu fui perceber essa foto há mais ou menos um ano. Eu tenho 44 anos. E eu fui perceber essa foto como a melhor foto que eu tenho como minha mãe, deve ter um ano atrás. Minha mãe, ela desencarnou em 12 de janeiro de 1990. Eu tinha menos de 9 anos completos. Então eu tive pouco tempo com ela. E nós sabemos, eu fico tranquilo, porque nós sabemos que tinha que ser assim. Nós passamos pelas experiências, lembra? O mundo e as pessoas são colocadas à sua volta, tal qual você precisa para aprender. Eu fui privado da presença deles. Porque, gente, entre eu e Deus, qual que vocês acham que é a parte perfeita? Eu desconfio que sou eu. Então, se tem alguma coisa na minha vida que não deu muito certo, a responsabilidade é minha, não é de Deus, não é das leis dele. Então, se eu não posso estar com eles hoje, se eu não pude estar com eles nessa encarnação, é porque precisa ser assim para a minha educação espiritual. É isso. Não tem outra explicação. Então, essa é a dona Vera, Veracilda Marques, minha mãe, que me recebeu como filho. Tá bom? Enfim, vamos lá. Eu posso até falar um pouquinho. A gente morava na roça, lá em Criara. Éramos 3 filhos, morávamos a 24 quilômetros da cidade, não tinha carro, não tinha telefone, tinha energia elétrica, graças a um trabalho árduo, mas eles nos criaram numa condição que a gente hoje, com a vida que nós temos hoje, fala assim, meu Deus do céu, ó, que raça. Isso aqui trabalhava até 11 horas da noite carregando galão de diesel para levar para as roças para meu pai abastecer o trator e plantar. Então assim, era uma mulher extremamente trabalhadora. E eu, graças a Deus, herdei isso dela e do meu pai. Então assim, ó, quando vocês agradecerem, fala assim, nossa, gostei da palestra da Claire. Vocês podem agradecer essa sequência de mulher que eu vou passar para vocês aí. São algumas, tá? Então primeiro veio ela com minha mãe, depois veio a minha irmã. Sabe por que a minha irmã? Meu pai e minha mãe já tinham um casal de filhos, e aí já estava naquela época que o povo já estava querendo ter muito filho, morava na roça, difícil ali, começo de vida, não, a gente já teve um casal, vamos parar por aqui, tá tudo certo. Aí a minha irmã começou a cantilena, minha irmã é a mais velha. Eu quero um irmão que vai chamar Júnior. Eu quero um irmão que vai chamar Júnior. E foi cantando. De repente a menstruação da minha mãe atrasou, adivinha quem tá me pegando? O Júnior. Então, a Declair da Silva Marques Júnior, por causa da minha irmã. E aí, quando eu tô dando trabalho para ela, eu vim e falo assim, ó, você me chamou para reencarnar. Me aguenta. Então assim, amo profundamente, tenho uma afinidade muito grande com ela. Amo muito meu irmão, mas a minha afinidade com ela é muito diferente. Amo os dois. Meu irmão, ele é um guia moral para mim, que ele é o cara que, assim, ó, o certo é certo, ele não faz curva não. E ela é uma afinidade sobrenatural, assim, de ler pensamento quase. Aí essa aqui é a minha tia, que tá com o Jack Sparrow. Tá vendo na foto ali? Essa tia, quando os meus pais faleceram, a gente morou um tempinho com a minha irmã, porque meu pai ficou 3 anos em estado vegetativo acamado. Minha mãe desencarnou no local do acidente. Essa tia minha, com o meu tio, eu pus só ela porque, meio das mulheres, né? Ela cuidou da gente por quase 2 anos. Nós moramos com ela. Então, foi uma mãe espiritual para mim de coração. E a gente se viu agora, sábado passado, na festa de 50 anos da minha irmã, que foi uma festa fantasia. Então, são pessoas que eu passo às vezes anos sem ver, mas que a gente traz com o mesmo amor e o mesmo carinho no coração, ok? Depois dela, por um tempo curtíssimo, veio a tia Edilene, porque quando a gente saiu da casa do meu tio para ir para Uberlândia, para essa outra tia minha que vai aparecer, nós ficamos uns 2 meses morando na casa da minha tia, que já tinha 2 filhos e também nos acolheu a mim e ao meu irmão como filhos pelo coração. E até hoje ela mora lá no Pará, e até hoje a gente conversa, troca mensagens. É uma pessoa assim que eu tenho grande consideração e que de vez em quando dá a gente conversa, muito especial mesmo.
E essa aqui é a tia Milta. Foi ela que cuidou do meu pai durante os 3 anos que ele esteve em estado vegetativo, né? E cuidou de nós por 10 anos. Ela arrumou uma briga, que vocês imaginassem assim, do tamanho do mundo, para fazer a gente ir morar em Uberlândia para que a gente pudesse estar próximo do meu pai, mesmo que em estado vegetativo. Ela falou assim: olha, o pai de vocês está assim, ele não vai viver muitos anos, e é importante que vocês estejam aqui. Então ela arrumou assim, a maior confusão, e vem até que deu certo, a gente foi. Moramos com ela por 2 anos. Essa foto foi de quinta ou sexta-feira passada que eu estive com ela. Também, está com 74 anos e assim, ó, é uma referência. Para vocês terem uma noção de quem é essa mulher e da contribuição que ela tem na minha vida, quando ela nos levou para a casa dela, nós éramos praticamente meninos de rua. A gente entrava no supermercado e roubava. E foi ela que colocou a gente no trecho, na linha, e fez 2 homens, pais de família, que são admirados e respeitados em todo lugar que a gente vai, sou eu e meu irmão. Então, essa mulher aqui fez muita diferença. E por que eu estou falando isso para vocês? Não é para fazer propaganda de mim. É porque vocês fazem isso anonimamente na vida de vocês diariamente. Então, quando vocês puderem dar um conselho, puderem amparar alguém, faça. Vocês não têm noção de quão longe vão parar as sementes que vocês lançam no solo, que às vezes aparece à sua volta. Ela fez isso e eu sou eternamente grato, uma pessoa muito especial. Essa aqui é minha outra luzinha do coração. Quando eu saí da casa da minha tia, eu estava fazendo vestibular. E estava uma situação difícil, aí eu dei umas brigas com a minha tia lá e tal. Eu estava fazendo vestibular para engenharia mecânica lá em Uberlândia. A minha sogra, que me conhecia de vista e não era minha sogra ainda, né? Eu tinha 2 anos de amizade com a Vanessa, mas a gente tinha começado a namorar, tinha o quê? Uns 6 meses? Por aí, né? Não disse, não, é uns... Foi em dezembro, quando você me beijou a primeira vez. Isso é porque ela perguntou se eu ia falar dela. Eu falei assim: já que você quer, eu falo, não tem problema. Né? Quando ela me seduziu, falou que eu deitava no colo dela, eu falei assim: nossa, que boquinha linda. Pois é, né? Faz parte, gente. A minha sogra, quando eu estava nesse período, ela virou para mim e falou o seguinte: que eu tinha ido para Itumbiara, estava na casa da minha irmã e não estava conseguindo fazer o cursinho para fazer o vestibular. Ela virou para mim e falou assim: você não vai perder seu vestibular não, você pode vir ficar dentro da minha casa. O que meus filhos comerem, você vai comer. Você vai dormir no quarto com os meninos, é lógico que ela era muito rigorosa com as coisas. Você vai dormir no quarto com os meninos, você vai fazer o seu cursinho, você vai fazer o vestibular, Deus vai abençoar, você vai passar. A hora que você passar, aí você vai poder arrumar uma república, na época eu chamava república, para você morar, arrumar um servicinho. A Vanessinha lava suas roupas, passa, e você vai morar lá na sua casinha. Se você precisar comer aqui, você vem, você pode ficar aqui. Então essa mulher aqui, ela era tão especial, que depois que a gente descobriu a localização em tempo real, tá? Depois que descobriu a localização em tempo real, quando a gente saía de Goiânia para ir lá em Uberlândia visitá-los, a gente mandava a localização. Quando ela via que a gente estava em Monte Alegre, que é uns 30, 40 minutos, ela corria e punha um arroz para fazer. O resto da mistura ela já tinha feito. Aí ela sabe de uma coisa que eu gosto muito. Ela pegava aqueles grãozão de alho desse tamanho, aquele selecionado mesmo. Pegava uns 4, enfiava no meio do arroz, a hora que o arroz secava, para ele cozinhar sem desmanchar. Porque ela sabia que eu gostava de pegar o dente de alho e cozer e amassar no meio do arroz e comer. E todas as vezes que a gente chegava, ela tinha feito isso. Ela falou assim: nossa, meu filho, acabei de desligar o arroz, ó, tá fresquinho, ó, coloquei os alhos lá para você. Então isso é cuidado de mãe para mim. Então é uma pessoa que eu tenho um amor muito grande mesmo. E ela desencarnou em 2021 em função da Covid. Ela ficou na UTI incubada por 60 dias. E assim, ó, é um anjo que Deus colocou na minha vida, como colocou todos esses outros que vocês viram. E agora, gente, olha lá, ó, ela perguntou se eu ia falar dela, e eu deitado lá descansando um pouquinho, falei: não, nem vou falar de você não, porque você falou assim que nem gosta que eu fico falando de você assim. Mas eu sou importante na sua vida, né, e tal. Eu falei assim: será que você é importante? Não sei, estou refletindo sobre isso. Mentira, eu já tinha feito PowerPoint, tinha colocado aqui. Quem é a Vanessa Rocha? Quem é? A Vanessa Rocha é a minha parceira, a minha companheira. Estamos juntos entre amizade desde 96. Nós começamos a namorar no dia 8 de dezembro de 1998. Foi esse dia que eu falei que ela me seduziu, sabe? Eu era assim, um rapaz muito tímido, né? Então ela chegou e falou assim: ó, vem baixinho.
e estamos juntos, e ela é a base para que eu possa estudar, para que eu possa trabalhar, para que eu possa viajar e fazer meus cursos, para que eu possa fazer as minhas palestras, possa estar lá no Segal dando um curso, dando um treinamento, dando uma aula. E hoje, eu falo assim, são pessoas que às vezes eu nem compreendo, porque já vivem comigo durante muito tempo, e às vezes fazem o que a Cauane fez ontem, quando a gente estava saindo lá como é que chama? Da mocidade, é mocidade, né? Que chama Mocidade Mais. Aí ela virou pra Camila, sabe a Camila que fez palestra aqui? Virou e falou assim, Camila, que dia que vocês vão chamar meu pai para fazer uma palestra aqui na mocidade? Eu olhei pra ela e falei assim, cara, você já me escuta o dia inteiro, todos os dias, há 14 anos, você ainda quer escutar mais palestra minha, né, papai? Eu gosto das suas palestras. E a mesma coisa, às vezes, a Vanessa faz. Eu vou dar uma palestra, ela fala assim, amor, eu posso com você assistir sua palestra, ou assistir sua aula? Eu falei, tá, pode. Já me escuta aqui o tempo inteiro, mas é bom. E somos companheiros, eu sou muito feliz. Eu falo para as pessoas que ela foi a minha melhor escolha que eu fiz na minha vida. Quando eu escolhi estar com ela em 98, pra gente namorar mesmo, agora falando sério, né? Ela ficou super brava quando ela descobriu que eu gostava dela. Falando sério. Ficou super brava, porque você me enganou, porque eu era sua amiga e você gostava de mim. Eu falei, tudo bem, mas eu não ia chegar e falar assim, olha, eu gosto de você, eu tô apaixonado. Eu preciso de processo. A gente que é homem, a gente não tem um processo assim pra gente ir fazendo as coisas. Quem tem aqui um processo para fazer as coisas dos homens? Não tem, não? Ah, só eu que sou assim, né, gente? Aí foi, mas aí passou uns 2 dias bravo comigo, depois resolveu e deu tudo certo. Aí a gente começou a namorar, estamos juntos desde então e temos essa família linda de 4 filhos. E aí eu encerro essa parte, que é a outra, quando o pessoal sair a gente faz, com aquele que é o motivo principal de nós estarmos aqui, Jesus. Olha, cada um que aqui está, principalmente vocês mulheres, eu entendo que a situação de vocês às vezes seja muito difícil, sabe? Vocês hoje trabalham fora, tiram plantão no hospital, de noite, chegam em casa, às vezes tem que cuidar de filho, sabe? Tem marido que quer atenção, tem o filho para ajudar a tarefa, tem as coisas de casa para arrumar. Então, quando dizem sobre jornada dupla de mulher, me dá vontade de dar uma risada. Porque se fosse só dupla, vocês estavam felizes. Né? Mas é dupla, tripla, quádrupla, porque são muitas coisas que vocês fazem. E fazem isso com graça, com delicadeza, com beleza. Então, feliz mês das mulheres para vocês. Vocês não tornam apenas a nossa vida, mas vocês tornam um mundo um lugar muito mais agradável de se viver. Tá bom? Muito obrigado e feliz Dia da Mulher, gente. Agora eu vou colocar lá o negocinho aqui. Espera aí que eu não vou dar cola não, gente. Se for, aqui. Vou deixar aqui nesse slide. Ok? Assim, pra gente refletir. E agora, gente, ó, muito obrigado. Obrigado. Deixa eu ir para a fila e vou passar no tratado. Vamos pôr uma musiquinha, né? Não tá tendo musiquinha hoje.